Reverendíssimo Padre João, prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, de nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, último domingo do tempo comum, solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. A primeira leitura é tirada do segundo livro de Samuel e narra a unção de Davi como rei de todo Israel. Davi reinava sobre a tribo de Judá, enquanto os descendentes de Saul reinavam sobre as outras tribos. Mas depois que acabou a descendência de Saul, depois que um descendente de Saul foi assassinado, as tribos de Israel vieram até Hebrom para ungir Davi como rei de Israel e de Judá, ou seja, o rei de todas as tribos. Fizeram uma aliança com o rei na presença do Senhor, lembrando-se daquilo que o Senhor havia dito a ele: tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Isso aconteceu por volta do ano 1000 a.C. e é uma figura do reinado de Cristo. Davi nasceu em Belém, morreu em Jerusalém, assim como Jesus nasceu em Belém, morreu em Jerusalém. O Messias foi prometido pelo profeta Natã a Davi como alguém que se sentaria no seu trono depois dele, um descendente de Davi. Quando o anjo aparece a Maria, ele diz que ela vai conceber, vai dar à luz um filho, que se chamará Jesus, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e o seu reinado não terá fim. O Salmo 121 canta a alegria de alguém que vai à casa do Senhor, daqueles que se aproximam da cidade, porque estão subindo até o Monte Sião. Agora nossos pés já se detêm em Jerusalém, em tuas portas. É lá em Jerusalém que se encontra a sede da justiça e o trono de Davi. É a capital política e religiosa de Israel. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, fala do primado de Cristo. Ele é o primogênito dentre as criaturas e é o primogênito dentre os mortos. O Pai nos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Nós somos herdeiros porque somos filhos de Deus Pai. Ele, o Pai, nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Em seguida, a leitura fala sobre o Filho. Por esse Filho, nós temos a redenção, nós temos o perdão dos pecados. Esse Filho é a imagem do Deus invisível. Deus nós não vemos, mas o Filho se tornou visível pela sua encarnação, ele se fez homem. Ele é o primogênito de toda a criação, porque ele existe antes que todas as criaturas fossem criadas. Por ele, todas as coisas foram feitas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Deus criou o mundo por meio da sua palavra. E esta palavra é o Filho, é Jesus. Todas as coisas têm nele a sua consistência. Mas não só. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro dos mortos a ressuscitar e a conquistar para si um povo, que é a igreja, do qual ele é a cabeça e nós somos os membros. Então, na ordem da criação, ele é o primeiro, na ordem da redenção ou da recriação, ele também é o primeiro, de sorte que em tudo ele tem a primazia. Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e Deus quis reconciliar por meio dele todos os seres, os da terra e os do céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Se esse Filho de Deus é tão grande, é porque ele sofreu, derramou seu sangue e morreu por nós. A glória de Jesus como Rei passa pela cruz. O Evangelho tirado de São Lucas, estamos no ano de São Lucas, ano C, traz Jesus sendo entronizado, ou seja, colocado num trono, mas de maneira ridícula. O trono de Jesus é uma cruz. A coroa dele é de espinhos. No alto da cruz está escrito: este é o Rei dos Judeus. Mas todos zombam dele. Os chefes dizem:
A outro salvou, salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. As zombarias são sobre os títulos de Salvador, de Messias, de escolhido. Os soldados caçoavam dele: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Nova zombaria, chamar Jesus de rei. E um dos malfeitores, que estava crucificado junto com ele, insultava-o dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Com todos esses títulos de honra, ditos de maneira zombeteira, é que Jesus é proclamado rei na cruz. Uma entronização tão solene exige a presença de duas testemunhas. Segundo a lei de Moisés, é necessário que haja pelo menos duas testemunhas para atestar a veracidade de um fato. Quem são as testemunhas aqui? Não são Moisés e Elias, como na transfiguração. Não são os anjos, como na ressurreição. São dois desprezíveis bandidos. São eles que testemunham Jesus sendo entronizado na cruz. Um dos ladrões repreende o outro: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. Este ladrão, antes de morrer, fez uma obra de misericórdia: corrigir os que erram. E esta obra não ficou sem recompensa. Ele acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu com a autoridade de um rei: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O primeiro Adão foi expulso do paraíso e nós com ele. O segundo Adão, que é Cristo, por meio da cruz, recebe no paraíso um pecador arrependido. Ele tem poder de receber, porque ele é rei. O reinado de Jesus subverte os pensamentos, porque os judeus pensavam num rei autoritário, que se impusesse pela força das armas e pela violência. Mas Jesus se impõe pela mansidão. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele ainda diz: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. E quando se fala de reinar, Jesus ensina muito bem que reinar é servir. Os discípulos estavam disputando entre eles qual deles seria o maior. E Jesus disse: vós sabeis que os reis oprimem as nações, os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o primeiro de todos, seja o último e o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É assim que ele reina e é assim que ele nos oferece a participação no seu reino. Nós já participamos do reino de Cristo pelo batismo. Pelo batismo fomos configurados a Cristo rei, profeta e sacerdote. Mas para reinarmos com ele, temos que servir com ele. E temos que dar a vida com ele. E temos que morrer com ele, para ressuscitarmos com ele. Quando ele vier na sua glória no fim dos tempos, então ele separará os ímpios dos justos e dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. E enumerará as obras de misericórdia: tive fome, tive sede, estava desagasalhado, estava doente, estava preso, estava peregrino e me prestaste assistência. Mas, Senhor, quando foi que te vimos assim e te socorremos? Toda vez que o fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Aqueles que na vida souberem servir, na outra vida receberão o reino. Depois ele se voltará aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demônio e os seus anjos. E o que foi que estes fizeram para ir para o lado esquerdo? Tive fome e não me destes comer, tive sede e não me destes beber. Para ir para o lado esquerdo, basta não fazer nada. Basta não praticar as obras de misericórdia. Basta praticar o pecado da omissão. A omissão, dizia o padre Antônio Vieira, é o pecado que se faz não fazendo. Muito cuidado, portanto, quando a nossa consciência não nos acusa de ter feito nada de mal. Ela deveria acusar-nos também de não termos feito nada de bem. Não fazer o bem quando nós podemos fazer
é uma omissão que nos pode condenar eternamente ao fogo eterno. Quando nós dizemos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, queremos com isso dizer que Ele reine sobre nós como Ele reina no céu. Assim como os anjos obedecem à sua vontade, que aqui na terra nós sejamos obedientes, que o nosso coração não queira outro Senhor, que não dividamos o nosso coração entre Jesus e outras coisas. Tudo aquilo que faz concorrência com Jesus em nosso coração é um ídolo, e os idólatras não terão parte no reino dos céus. Portanto, que Ele reine totalmente sobre mim, e não digamos, aqui na minha casa, tu não podes reinar. Eu posso até colocar uma imagem do teu sagrado coração. Posso elogiá-la, achar bonita, mas não tentes impor as tuas leis aqui. Não tentes censurar-me, porque nesta casa eu não sou aberto à vida, seja pelo pecado da anticoncepção ou da esterilização. Não tente censurar-me, porque nesta casa eu e meus familiares não damos valor à pureza dos olhos, mas assistimos às piores coisas na televisão. Não tente censurar-me, porque eu, que não dei certo no primeiro casamento, repudiei o primeiro cônjuge e já estou casando no segundo. Não me chames de adúltero ou de adúltera, porque eu fiz isso, porque eu não quero que tu reines sobre a minha casa. O teu reinado serve para enfeitar as igrejas, para ser admirado como obra de arte, mas que ele não venha mudar a minha vida, que ele não venha influir sobre a maneira de eu me vestir, decorosamente ou não, porque eu me visto como eu quero. Quando a nossa vida está totalmente escrava da nossa vontade e dos nossos caprichos, de fato, Cristo não pode reinar, porque Ele não se impõe pela coação. Ele reina sobre aqueles que querem que Ele reine. Se Ele não reina perfeitamente sobre nós, peçamos a Ele, Senhor, livra-me de tudo aquilo que impede o Teu reinado. Que o meu coração seja todo Teu, que não haja ninguém a dividi-lo contigo, este coração, para que assim eu possa me apresentar diante de Ti e de Teu Pai como um adorador perfeito, um adorador que não coloca outros deuses diante da face de Deus. Vamos pedir a Maria Santíssima, a mais humilde das criaturas, e porque foi tão humilde, a mais glorificada de todas elas, declarada a Rainha do céu e da terra, vamos pedir a ela, o seu castíssimo esposo São José, e a São Sebastião, padroeiro desta paróquia, que nos façam aprender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.